E aí, galerinha dos extensivos, galerinha do terceirão, vamos então, sequência de metabolismo energético. Essa aula, parte 2, ela finaliza o conteúdo de respiração celular aeróbica ou aeróbia, ok? Aqui nós vamos ver a última etapa e algumas considerações finais sobre o processo. Então vamos lá, deixa eu só subir a barra de gravação ali, já vai sumir. Eu vou me posicionar um pouquinho melhor. Vamos dar um enter aqui. Bom, galerinha, você viu comigo que o que nós chamamos de três etapas da respiração aeróbia são: nós vimos a glicólise, que ocorre no hialoplasma, e que tem um saldo de 2 ATP, produzindo 2 NADH2. Ou aquela forma, né? NADH mais H+. Beleza. Aí, o resultado da quebra da glicose no hialoplasma era a molécula de ácido pirúvico ou piruvato. 2 moléculas por cada glicose. O ácido pirúvico ou piruvato penetra na mitocôndria, sofre um processo que a gente chama de oxidação do ácido pirúvico ou piruvato em acetilcoenzima A, produzindo gás carbônico e mais NADH, né, ali do processo, sem produção de ATP nesse momento. Aí esse acetilacetato derivado se liga à coenzima A, que vai permitir a reação com o ácido oxalacético, o oxalacetato, começando então o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico que se fala, onde nós temos mais produção de NAD, mais produção de NAD, né? A produção de FAD e ATP, além do CO2. Bom, aí eu falei para vocês no finalzinho daquela aula que o CO2 é o que nós vamos exalar, nós vamos eliminar. Os ATPs vão sendo consumidos e os NADs e FADs irão atrás ou irão em direção da crista mitocondrial. Inclusive aquele NAD de fora, lá da glicólise. Detalhe, aquele NAD lá da glicólise, ao penetrar na mitocôndria, ele perde um pouco do potencial energético que ele poderia render em ATP. Assim como o próprio FAD também rende menos. Bom, aí a última etapa, portanto, que está destacada aqui, vou só, né, minha canetinha, cadê minha canetinha? Opa, eu já vou voltar ali, tá, gente? Ó, então é a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, onde ocorre um processo chamado de fosforilação, isso aqui é um F, oxidativa. Por que esse nome? Fosforilar, a gente já viu na primeira aula de metabolismo, que é formar ATP, por um processo de oxidação dos hidrogênios que serão usados aqui, conduzidos por NADs e FADs. Existem duas formas de se explicar. Existe uma forma clássica, que acaba sendo a que mais aparece nos vestibulares, e uma outra mais aprimorada, que entende melhor o mecanismo de produção de ATP. Vamos primeiro para a forma mais simples. O que você está vendo aqui? Ó? Imagina o seguinte, aqui é uma crista mitocondrial. Tá? Isso que eu estou desenhando aqui é a membrana plasmática de uma crista. Perfeito? Você lembra bicamada fosfolipídica, né? Então, dupla camada formando. Só não vou fazer as bolinhas e tudo mais. Aqui é a membrana externa da mitocôndria. Então, o que a gente está vendo aqui é isso, tá, gente? Ó, mitocôndria, né? E aqui a crista. Uma delas. Ok? Aí, aqui, ó, ele está colocando esse FAD. Imagina esse FAD estando aqui, um receptor de membrana, né, presente aqui. E depois, citocromo B, citocromo C, citocromo A, citocromo A3. Então, nós temos esses 4 aqui. Eu vou colocá-los aqui, ó. Isso é a forma mais simples, você vai ver um desenho mais elaborado. Tá? Esses citocromos são moléculas proteicas, são enzimas contendo ali a presença de ferro, por isso o nome citocromo de colorido, e que atrai elétron. Então, nesse modelo clássico, quando um NAD chega aqui, lembra? Ele carrega um hidrogênio ligado ao seu núcleo de interação e um outro por atração. São 2. Então, ele vai liberar esses 2 hidrogênios, ó,
vai liberar esses dois hidrogênios que irão se ligar a esse FAD receptor. Nesse momento, há uma liberação de energia dessa transferência que permite a produção de um ATP. Então, eu estou fazendo exatamente aqui o que você está vendo aqui, ó, um ATP. Desculpa. E aí, Vila? Ó, isso que você está vendo aqui, ó, é o espaço intermembrana. Ó. Isso aqui é um espaço entre a membrana interna e a externa, que é preenchido, não é maciço, é preenchido por uma solução de proteína e água, quase como o citossol, só que um pouco mais denso. O que acontece então? A partir dessa passagem aqui, o hidrogênio é forçado a entrar nesse espaço interno de membrana, mas ele passa na forma oxidada. Como assim, Vila? Ele perde elétron. Como aqui eu tenho dois hidrogênios, cada hidrogênio tem um elétron, dois elétrons, ele perde para esses citocromos. E aí começa uma transferência, uma cadeia de transferência eletrônica de elétrons entre os citocromos. Ó, tá aqui, ó, passando de citocromo para citocromo. E aí, liberação nessa transferência para produzir mais dois ATPs. Ok? Então aqui você vai ter produção de ATP, produção de ATP. E aí, Vila? E aí, você está vendo uma coisa legal, ó, passou o H+ para cá. O H+, né, dá acidez, né, provoca acidose. Esse espaço que você está vendo aqui, ó, representado, é esse espaço dentro da membrana. E aí perceba, ó, o que vai acontecer? E aqui os esquemas não são muito precisos, não eram muito precisos, então eles dizem o seguinte, que esse H+, volta para a matriz mitocondrial. Aí é o papel do oxigênio, o gás oxigênio que você respira, coleta esses elétrons, pega esse H+, e forma a água. H2O. Tá aqui, ó. A água dita água de oxidação. Olha o oxigênio aqui, ó, pegando os elétrons, ficando, no caso, reduzido, atraindo H+, e aí estabilizando em água. Dessa forma, o oxigênio é um aceptor final do processo, evitando que você tenha acidose sendo provocada aqui. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Deixa eu apagar. Ali vai ficar assim mesmo, não tem problema. Ok? Então, esse era o modelo tradicional. Aí, lembra, nós tínhamos dois NADs da primeira etapa, né? NADH mais H+. Nós tínhamos dois NADs por glicose, dois NAD da oxidação do ácido pirúvico em acetil. E nós tínhamos 6 produzidos durante as reações do ciclo. Perfeito? Então, vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10. 10 NAD ao todo. E nós tínhamos 2 FAD. 2 FAD H2. Porque era um para cada ácido pirúvico, que virou acetil e entrou no ciclo. Como são 2 ciclos por glicose, 2. Então, vamos lá. Galerinha, aqui, ó, tem-se uma contabilidade que diz que cada NAD produz 3 moléculas de ATP, aqui na etapa final. E cada FAD, 2. O FAD, por manter o hidrogênio ligado ao seu núcleo 2, ele acaba extraindo parte dessa energia na liberação do hidrogênio, o que não acontece com esse H+ aqui, ó, liberado, tá? Perfeito? Agora presta atenção. Vamos fazer um cálculo. Eu não produzo 3, então 10 vezes 3, 30. Não produz 2? 2 vezes 2, 4. A soma, 34 ATPs. Esse é o conhecido como rendimento ideal. Mas a gente sabe que esse primeiros NADs aqui, ó, não rendem, cada um não rende 3, rende 2. Então aqui vai ser 4. Então eu vou tirar o quê? 2 dessa jogada, então de 38 cai para 36. Por isso que muitos livros mostram 36, porque
É raro, algumas células conseguem esse rendimento de 38, a maioria é 36 ou até menos um pouco. Mas o rendimento ideal é que normalmente eles apresentam na prova. Mas isso aqui ficava meio assim, bah, mas será que é assim mesmo que acontece? Aí estudos mostraram que, na verdade, olha aqui, ó, tá olhando aqui, ó, crista mitocondrial, tá? Ele pegou um pedaço da crista e está mostrando aqui, ó. Tá vendo a dupla camada fosfolipídica? Então essa membrana é da crista. Ó, aqui eu tenho esse FAD receptor e aqui eu tenho quem? Os citocromos móveis e fixos, ó. Tem um, dois móveis. Móveis aqui parece que ele cai fora, mas ele transita pela parte fluida do ácido graxo aqui, tá? E o fixo, que são esses dois, tá? Então, olha o que está acontecendo. Aqui, ó, que espaço é esse, Vila? Esse é o espaço entre membrana. Tá? Então, isso que ele está te mostrando aqui é o espaço entre as membranas internas e externas da mitocôndria. E esse aqui é a matriz mitocondrial anterior. Então, veja, ele está mostrando o NAD aqui, ok? Então, o NAD chega e olha o que acontece. Ao liberar os hidrogênios, ocorre a oxidação. Perfeito? E a passagem do H+. Aí o elétron começa a transitar. Ó, isso não mudou. O que muda, Vila? É que eles descobriram que, na verdade, o que vai acontecendo é um aumento do gradiente de H+, ou seja, de concentração de H+, nesse espaço interno. E o trânsito de elétrons pelos citocromos cria uma atração de movimento desses elétrons, ó. Eles se movimentam. Mas para onde, Vila? Para um canal de prótons que se fala, um canal de passagem dos H+, em uma proteína. Esta proteína que está aqui é a chamada ATP sintetase, que não aparecia naquele outro esquema. Olha que coisa bem bolada. Como aqui aumenta muito a concentração dos H+, e aqui a concentração é menor, eles passam por um mecanismo quase que por difusão, por essa proteína. Só que ao passar por ela, ela sofre o que a gente chama de giros. Tá? Ó, giro de liberação de energia, esse giro de molécula transfere energia para produzir ATP. Então, na verdade, o que mudou, Vila? Que os ATPs produzidos na cadeia transportadora não são pela troca ou passagem deles entre os citocromos, e sim pela passagem dos H+, por esta proteína enzimática diferenciada ATP sintetase, que alguns abreviam como ATPase, ok? Agora, olha que legal, os H+, não estão voltando para a matriz. Se eles voltarem e ficarem se acumulando ali, vai gerar acidose, que vai matar a célula, que vai matar o indivíduo. Então, o oxigênio está aqui, ó. O oxigênio aparece para quê? Para pegar esses elétrons, para pegar esses H+, e formar água. Então, o papel do oxigênio aqui, respirado, não mudou. O que o oxigênio está fazendo aqui? Ele é o aceptor final dos hidrogênios, para evitar que ocorra acidose metabólica e paralise a cadeia, que paralisa o ciclo, que mata a mitocôndria e, consequentemente, vai matar a célula. Por isso, nós não podemos parar de respirar. Se eu paro de respirar, eu deixo de oxigenar minha célula e aí eu vou gerar o quê? Uma acidose letal. Tá? Entenderam por que nós temos que respirar? Por que um ser que tem esse processo para obtenção de energia precisa tanto do oxigênio? Outra coisa, não pode ocorrer bloqueio de transferência de elétrons entre os citocromos, porque senão, mesmo respirando, você não vai conseguir reconstituir os H+ e formar água, vai faltar elétron. Aí você vai dizer, mas como é que isso pode acontecer, Vila? Bom, olha só, galera, na verdade, existem substâncias que podem se ligar com esses citocromos. É muito comum se falar daquelas que têm ciano no nome. Não entendi, Vila. Vamos lá. Ácido cianídrico, cianureto de potássio, tá? Cianetos.
Essas substâncias encontradas na natureza, em algumas plantas, como a mandioca, na folha, na raiz. A mandioca é a mandioca brava, tá? Não é a mandioca aipim, chamado por nós aqui, que tem uma concentração muito baixa na raiz e que a cocção resolve. No caso da mandioca para farinha, você tem que torrar essa farinha para descontaminá-la. Senão pode sim levar à intoxicação. As folhas altamente letais, ok? Se consumidas cruas, beleza? Outra coisa importante, alguns gases, como o cianureto de hidrogênio, que é eliminado quando ocorre a queima de espuma não tratada, de plásticos. Por isso que, muitas vezes, a queima desse tipo de material em uma sala, em um quarto, em um espaço, como infelizmente aconteceu na Boate Kiss, que pegou fogo na espuma do teto, que não era uma espuma tratada para acústica, ela era uma espuma normal, comum, piramidal de colchão, então ela não era aquela espuma preta que não pega fogo, não propaga a chama e não libera o gás. É uma espuma comum que liberava o gás tóxico, altamente venenoso e, para piorar, ainda propagava a chama. Tá? Isso foi um crime, realmente um crime, uma tristeza, uma tragédia que tem que ser, né, punido quem é responsável por isso. Então, esse cianureto de hidrogênio, assim como os outros cianos, eles tendem a se prender aqui, ó, nos citocromos. Gente, esses citocromos, para atraírem elétrons, eles estão naturalmente oxidados. Lembra, oxidado é positivo, atrai carga negativa, aí ele se reduz. Mas em seguida ele passa para o outro que está oxidado e assim vai sendo feita a cadeia. Quando os cianos obstruem esses citocromos, você não consegue fazer com que ocorra essa atração. Então, por exemplo, o primeiro elétron liberado vem aqui, passa para cá e chega aqui. Aí esse segura, porque não tem como passar adiante. Então, esse citocromo fica o quê? Reduzido. Aí vem mais elétron, passa para cá e para cá. Não consegue vir para cá porque esse continua o quê? Reduzido. Então, ele fica reduzido também. E aí o último elétron vem e reduz esse. Quer dizer, você reduziu esses três e não vai adiante. E aí, então, toda a quantidade de elétrons que continuar vindo por NADES não vai conseguir fazer a cadeia. E o pior, não ocorrer nessa cadeia é sempre esse último que transfere elétrons para poder produzir água. Se ele não está recebendo elétron para transferir, não é produzido água. E aí começa a ocorrer um acúmulo de H+, aqui, gerando acidose. E aí o indivíduo morre. Por isso que esses venenos podem ocasionar isso. Por isso, galerinha, eu coloquei para vocês aqui, ó, uma caixinha texto, ó. Envenenamento por cianeto de hidrogênio interrompe a cadeia respiratória, bloqueando a transferência de elétrons no citocromo A3, que são esses dois finais, tá? Provoca acidose metabólica, claro, acidose por alteração metabólica e asfixia química. Por quê? Porque não é mecânico, você está respirando, mas é como se não estivesse, porque o oxigênio que está entrando não consegue atrair os H+, por falta desses elétrons que estão bloqueados. Isso gera o que nós chamamos de uma hipóxia citotóxica, que é letal. Em pequena dose, envenena, mas não mata. Exemplo, teve um estudo aí há uns 10 anos atrás, 10, 8 anos atrás, pedido pelo Ministério da Saúde, a análise da farinha de mandioca, porque algumas indústrias estavam torrando, ou seja, aquecendo e torrando a farinha por pouco tempo. Portanto, não fazendo com que os cianos ali presentes, o ácido cianídrico, ele evaporasse. Eles são voláteis. E aí na torra, eles vão embora, tá? Só que lá na mandioca, a forma como ele sai não é de cianeto de hidrogênio, então não vai matar ninguém dentro, né? A volatilização. Mas tira esse produto da farinha. Se eu não torro o tempo suficiente, ele ainda fica presente. Você vai ingerir a farinha com pequenas quantidades. Não vai gerar um envenenamento letal, porque você não vai conseguir comer uma quantidade de farinha a esse nível. Mas gera o quê? Perda de eficiência das células produtoras de ATP. Então, um dos sintomas é como se fosse uma anemia, fraqueza, cansaço, desânimo, porque está gerando uma intoxicação. Então, olha como isso é sério. O tempo de torrefação da farinha. Então, não pode estar muito crua, senão você causa um envenenamento lento e gradual da população. Perfeito?
Tranquilo? Entenderam então? Ou você considera a produção de ATP no modelo simples pela passagem dos elétrons pelos citocromos, né? Ou pela passagem do H+ por essa ATP sintetase. Se eles mostrarem esta bendita enzima e falar dela, eles querem que você então diga que a produção de ATP ocorre aqui, pela passagem dos H+. Agora, o papel do oxigênio não muda em nenhum dos modelos. O oxigênio é o aceptor final dos hidrogênios. Ó. Só que para ele atrair o H+ e estabelecer equilíbrio eletrônico formando água, tem que recolher os elétrons do hidrogênio. Né? Senão, não vai funcionar. Ok? Lembra aqui, ó, você cria então um gradiente diferente, ó. À medida que os H+ passam para o espaço interno entre membrana, aqui aumenta a concentração, fica mais saturado, por isso eles voltam por uma espécie de difusão por essa proteína. Tranquilaço? Olha só que legal. Esse aqui é um videozinho que anima isso que nós falamos. Então eu vou clicar nele, tá? Ele era para estar funcionando. Vamos ver aqui. Não funcionou o videozinho. Depois eu boto lá, eu dou um jeito de botar só o videozinho, mas o que ele vai mostrar é a animaçãozinha daquilo que nós vimos ali, tá? Não sei porque ele não está rodando, deveria rodar, tá? Deveria ter uma barra de rolagem aqui, mas acho que o vídeo corrompeu. Não tem problema, é apenas uma animação. Depois eu disponibilizo para vocês no Coque Arquivos, tá, gente? Eu vou botar lá assim, ó, animação da cadeia transportadora de elétrons. Aí você pode acompanhar, ok? Beleza? Vamos lá? Agora, olha só. Isso aqui é um resumo de tudo que nós vimos, tá? Então, olha só. Peguei a glicose, uma molécula de glicose. Primeira etapa é o que nós chamamos. Opa, desculpe, aqui uma molécula. Tá? Ali é glicólise o nome. Então, olha só que legalzinho. A glicólise, nós já vimos, portanto, que ela ocorre aonde? Ela ocorre no hialoplasma, aonde a glicose produz duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Nesse processo, você tem saldo de 2 ATPs e a produção de 2 NAD. Aqui eu botei na forma simples, tá? Mas lembra, se quiser botar em parênteses, NAD, 2 hidrogênios. Piruvato penetra, ocorre a sua oxidação em acetil. Aqui, então, é a chamada formação do acetil ou oxidação do piruvato, que acaba sendo somado tudo que ocorre aqui junto com o ciclo. Então, a etapa é ciclo de Krebs, mas tem as reações do ciclo e a oxidação, ok? Então, nessa oxidação, você tem mais, isso tudo por uma glicose, tá? Mais 2 NAD com equivalência de 2 hidrogênios e pela primeira vez produção de CO2, 2 moléculas. Aí nas reações do ciclo, nós temos mais 2 ATPs e saldo, 6 NAD com potencial de 2 hidrogênios, 2 FADs e mais 4 CO2. Lembra? Se eu somar esse CO2 com esse, os 6 da equação. Aí o que acontece? Todos os NADs e FADs agora cadeia transportadora de elétrons, produzindo 32 ou 34 ATPs. Vimos por quê? Por causa desse NAD aqui, né? Em algumas células perde eficiência e é molécula de água. Por que formou água? Porque aqui entrou quem? O oxigênio como aceptor final, ok? Coloquei um outro esqueminha para vocês, olha que bonitinho, ó. Glicose ou glucose, ó. Aí a quebra dela em ácido pirúvico ou piruvato, 2 para cada glicose, 2 NAD, 2 ATPs de saldo. O piruvato penetrou membrana externa e interna, aí aqui, ó, a oxidação dele, ó, mais 2 NAD, 2 CO2. Formou 2 acetil coenzima A. Coenzima A vai sair, entra no ciclo, reage com o oxalacético. No ciclo, 6 NAD, 2 FAD, 2 ATPs de saldo e 4 CO2. Ok? Certinho? Aí olha que legal. Ele mostra para ti por setas, ó. Este NAD, que na maioria das células, para poder passar aqui, tem que usar uma enzima chamada lançadora de NAD, que consome ATP, o rendimento vai ser menor. E esses aqui de dentro, todos levando, ó. Tá vendo ali, ó? Passando o H+. Todos os H+, passando para esse espaço. Aumentou a concentração. Agora eles voltam pela ATP sintetase, aonde é produzido
o ATP. Aqui ele está trabalhando com o chamado o máximo possível por molécula de glicose, que é o rendimento ideal de 38, podendo render um pouco menos. Perfeito? Tranquilaço? Vamos ver mais umas coisinhas? Ó, aqui é um esquema onde é mostrado esse saldo um pouco menor. Percebe que aqui, ó, o NAD não está rendendo o que renderia, né? Você teria 6 para rendimento, que são 2 NAD, ele está botando 4. Então aqui ele está trabalhando com essa perda energética. E aqui ele te mostra, ó, 2 ou 4, 34, então 36 ou 38. Saldo real, gente, é que muitas células acabam consumindo, não conseguindo um rendimento como deveria. E aí a queda cai até mais, para 30, 32 ATPs. Mas normalmente os vestibulares trabalham com rendimento estimado ideal de 38. Aí eu coloquei para vocês que nós podemos também realizar a produção de ATP a partir de gordura, de lipídio e proteína. Só que cuidado, quando eu não uso a glicose, não terei, né? Ó, aqui, ó, eu não tenho o processo de glicólise. Glicólise só quando eu uso glicose, para virar o ácido pirúvico ou piruvato. Quando eu uso gordura, triacilglicerol, triglicerídeo ou óleo, eu vou quebrar. E aí eu quero o ácido graxo. Pessoal, mas aí vai liberar o quê? Glicerol. Lembra disso? O álcool. Lá no fígado vai ser metabolizado e convertido em glicose. Então o fígado pega esse glicerol e converte em glicose. Mas tem um probleminha. Isso aqui em demasia pode ser intoxicante para o fígado, por isso que ele não pode consumir direto o tempo todo gordura. Mas o importante é que você vai produzir, a partir do ácido graxo obtido da quebra da gordura, da hidrólise da gordura, você vai produzir acetilcoenzima A. Detalhe, rende mais, tá? Rende mais que glicose. Algumas moléculas de ácido graxo, como o ácido palmítico, podem render ao final do processo até 126 ATPs. Então rende muito mais que a glicose, muito mais energético, mas não dá para ser usado o tempo todo pelo fato do risco de intoxicação. E proteína, Vila? Mesma coisa. Eu vou ter que fazer a hidrólise dela em aminoácido. Aí você tem ali, dependendo do aminoácido, caminhos diferenciados, mas o importante é que, produzido aminoácido, o aminoácido é que tem potencial de virar acetilcoenzima A. Alguns já podem entrar direto no ciclo de Krebs, tá? Pulando essa etapa, lá sendo produtor de componentes do ciclo, aquelas substâncias que a gente viu lá, mas não precisa gravar. O importante é que também não teremos glicólise aqui, tá? E aí o resto acaba sendo igual. Perfeito? Bom, aqui eu coloquei então para vocês, ó, digestão e hidrólise da gordura produz ácido graxo, acetil, carboidrato, monossacarídeo e piruvato. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a glicólise acontecendo, tá? Ó, quando você tem isso aqui. Aminoácidos, alguns podem, mas são poucos, mas não é uma glicólise, pelo amor de Deus. Boa parte vai direto no acetil e alguns entram no próprio ciclo. E aí você tem produção de ATP a partir deles. Proteína não só do organismo, da alimentação também. Quando você ingere muita proteína, eu posso estar usando. Detalhe, nesta quebra e uso é que tem produção de NH4, que vai depois derivar a amônia, vai derivar a conversão em ureia para ser eliminado. Por isso que excesso de proteína tem excesso de amônia, tem excesso de ureia no processo sobrecarga hepática e renal. Cuidado com isso, tá? Cuidado com o excesso de proteína na dieta. Cuidado. Bom, aqui, só para chamar a atenção, eu posso ter uma respiração dita anaeróbia e ela, cuidado, não ser uma fermentação. Algumas bactérias fazem isso, tá? Usam, por exemplo, um outro receptor, um outro aceptor de hidrogênios, né, de elétrons e de hidrogênios no processo, né, sem ser o oxigênio. Ou às vezes até usa o oxigênio, mas vindo de uma outra substância que não seja o oxigênio gasoso atmosférico. Se não usou oxigênio gasoso, não é aeróbio, mas pode render igual. Olha que legal essa representação aqui, ó. Isso aqui tem a ver com aquele ciclo do nitrogênio que você viu lá,
com o Manquetes, ó, bactérias desitrificantes, ó. Pegaram glicose, nitrato, gás carbônico, água, e aqui, ó, o que está produzindo? Nitrogênio e energia, tá? O que ela fez, então? Ela usou como aceptor o nitrato, o oxigênio do nitrato, e não o oxigênio respirado. Então, se você não viu a presença do oxigênio aqui e ele não está sendo aceptor final formando a água, você não tem um processo aeróbio, mas pode ter o mesmo rendimento e as 3 etapas da mesma forma. Aqui eu coloquei a leitura complementar que fala o seguinte: existem seres, tá, que não possuem mitocôndria. Alguns possuem os tais chamados mitossomos e outros os hidrogenossomos, tá? Isso aqui é muito comum no universo aí de protozoários, ok? Como esse que aparece aqui. E esse é o texto que vocês têm. Então aqui eu botei bem resumido. O que é hidrogenossomo? São bolsas membranosas esféricas que atuam na produção de energia. Nós encontramos em protozoários e alguns fungos, e elas que não têm mitocôndria. Já o mitossomo são bolsas esféricas também, só que diferente de lá, que quase age como uma mitocôndria, aqui na verdade eles são produtores de enxofre e ferro, processos que acabam liberando energia. Isso é encontrado em amebas e em giardias. Para ficar mais esclarecido, ó, aqui nós temos o Trichomonas vaginalis, né? E a Giardia. Giardia e Trichomonas. Esses caras têm essa chamada endossimbiose primária. Elas vão usar aqueles, no caso, chamados de mitossomos. Então, para ficar bem clarinho, é isso que você precisa saber. Quando falar de hidrogenossomos, trabalham na degradação do ácido pirúvico ou ácido lático, com produção de gás hidrogênio, gás carbônico, ácido acético, com liberação de ATP. Mitossomos, produção de complexos usando ferro e enxofre, que acaba liberando energia, que são usados para liberar a produção de energia. Então, aqui, ó, o hidrogenossomo que você encontra em muitos protozoários, ele basicamente é similar a uma mitocôndria, mas não é a própria. Tá? Já o mitossomo é uma organela que não é igual à mitocôndria, apesar do nome parecer, né? Mas porque está envolvido em processo energético nessas reações. Gente, isso cai muito pouco. Leia ali a leitura complementar, que é o suficiente para você entender. Tá? Aqui existem seres vivos aeróbios, tá? Ou eucariontes que não são providos de mitocôndria. Tá? Ok? Bom, fechamos então esse conteúdo. Aqui nós temos exercícios, vamos ter a lista, e na sequência, ainda em metabolismo energético, o último assunto, fotossíntese. Terminando a fotossíntese, núcleo de visão e aí genética. Ok? Grande beijo para vocês. Até o nosso próximo encontro virtual. Grande beijo. Ó, vocês estão no meu coração sempre. Muita, muita, muita saudade de vocês, tá? Beleza? Grande beijo, galera. Tchau.